Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de terça-feira, dia 4 de junho. Que o Senhor te abençoe com graça e com paz e que Ele estenda essa bênção sobre toda a tua casa, sobre toda a tua família em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Você vai ver que esta epístola é uma epístola também extraordinária e que nós vamos começar essa nossa caminhada a partir de hoje. Eu quero convidar antes você a fechar os teus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra por meio do teu Espírito, para andarmos no teu caminho e agradarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Antes de nós lermos essa epístola, eu quero contextualizar um pouco para você. Primeiro, ela tem uma ligação muito próxima à epístola de Paulo aos Efésios, que nós acabamos de ler, porque Timóteo era o pastor em Éfeso. E qual é o contexto? Após a primeira prisão de Paulo em Roma, quando ele foi liberto, ele resolveu visitar várias cidades onde haviam sido ali estabelecidas igrejas. De fato, Paulo ele foi preso em Roma mais de uma vez. Esta foi após a primeira vez que Paulo foi liberto da prisão em Roma, então ele visita várias cidades por onde ele já havia passado. E numa dessas cidades, Éfeso, ele deixa ali Timóteo para tratar uma série de problemas que estavam acontecendo ali naquela igreja. Alguns problemas nós podemos citar aqui como falsas doutrinas. Você percebe que isso era algo recorrente em todas as epístolas de Paulo, de Pedro, de João. Nós vemos as falsas doutrinas. E claro que essa falsa doutrina não era uma doutrina que negava descaradamente Jesus, mas eram doutrinas que no meio daquilo que eles ensinavam, haviam heresias profundas que distorciam a verdade, que distorciam a palavra de Deus, que é pura, distorciam a verdade da palavra de Deus. Então esta é o primeiro problema que Paulo foi deixado lá em Éfeso, Timóteo foi deixado então em Éfeso para tratar o problema das falsas doutrinas. Depois também estava vendo na igreja em Éfeso desordem. Então ele deveria ali colocar ordem, porque as coisas estavam fora do lugar. O que é desordem? É as coisas estarem fora do lugar, estarem desorganizadas. Também Paulo colocou Timóteo ali para que ele pudesse levantar líderes qualificados. E você vai ver nessa epístola de Timóteo que Paulo passa ali uma lista das qualificações que devem ter os presbíteros, os bispos, os diáconos, devem ser homens aprovados. Então há uma série de requisitos que eles deveriam cumprir. Então Paulo coloca também Timóteo lá para que ele organize a igreja e levante ali líderes qualificados, aptos para ensinar a palavra do Senhor. Por que, pastor? Tem líderes que não são aptos para ensinar a palavra de Deus? Claro que tem. Aqueles, por exemplo, que você vai ver quando nós lermos a própria epístola de Paulo a Timóteo, essa primeira epístola, aquele que não é marido de uma única mulher, por exemplo, que é adúltero, estou dando um exemplo aqui, aquele que não cria os seus filhos dentro dos princípios da palavra de Deus, eles não estão qualificados. Aqueles que não sabem cuidar da sua própria casa não estão qualificados para cuidar da casa de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente. E outro problema que acontecia na igreja em Éfeso e que Timóteo estava ali para reorganizar, balizar, ensinar a doutrina verdadeira era a questão do materialismo. Amados, o materialismo é um problema que acompanha a igreja e que já vem, inclusive, de uma origem dos judeus, inclusive. Porque os judeus eles entendiam que somente aqueles que eram abençoados materialmente tinham a bênção de Deus. Então, por mais que você fosse um homem religioso, vou usar esse termo, um homem temente a Deus, se você não fosse próspero, você não era respeitado. E aqui nessa igreja havia esse mesmo problema. Era uma igreja materialista. Era uma igreja que, por ser materialista, ela acabava se misturando com as coisas do mundo, sendo contaminadas pelas coisas do mundo. Por isso
que a bênção de Deus e as bênçãos materiais, elas não estão diretamente ligadas. Amém? Então, esta epístola, ela vem trazer também para nós aqui muitas verdades teológicas, e que nós vamos começar a ler agora a partir do verso de número 1, verso de número 2, aonde então Paulo, depois de se apresentar como apóstolo de Deus, por mandato de Deus e do nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então Timóteo era alguém que foi ali ensinado por Paulo. Por isso que ele chama de filho na fé. Tudo que Timóteo sabia, ele foi ensinado em grande parte por Paulo. Ele é um convertido do ministério de Paulo. E então ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E então, a partir do versículo 3, ele começa: quando eu estava de viagem, lembra que eu falei sobre essa viagem, que ele passou por várias cidades e estabeleceu ali Timóteo, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestardes. O que é admoestardes? Mostrar qual é o dever da igreja. Qual é o dever do cristão. E aí nós citamos aqui alguns problemas que Timóteo tinha ali para tratar e problemas sérios que ele tinha que enfrentar na igreja e mostrar o dever daquela igreja de andar na palavra de Deus, na palavra pura, santa, sem contaminação, sem materialismo, sem humanismo, sem colocar o homem no centro de todas as coisas, mas o centro de tudo é Cristo. Então Paulo, ele diz isso a Timóteo para admoestar a certas pessoas. Então nós vemos ali que havia algumas pessoas que estavam contaminando a sã doutrina, porque eles estavam pregando heresias, uma doutrina camuflada com coisas do mundo, com heresias, com doutrina de demônios. E ele diz: a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, por mais parecida que seja, isso é importante, por mais que o que está sendo ensinado se pareça com a doutrina de Cristo, se ela tiver qualquer distorção, ela não é a doutrina de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, a fim de que não ensinem outra doutrina. Um evangelho fácil, um evangelho barato, um evangelho água com açúcar, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem renúncia, porque o que eles queriam lá? As coisas materiais. Versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Amados, haviam muitas lendas e histórias fantasiosas de origem judaica que eram contadas ali. E nisso, amados, estava escondido, na verdade, ensinos demoníacos. Essas histórias e lendas de origem fantasiosas, de origem judaica, não eram verdadeiras, elas eram falsas. Elas eram também doutrinas de demônios. E que então eles eram ali ensinados essas fábulas, essas genealogias sem fim, e elas, em vez de promoverem o amor, a fé, elas promoviam discussões, debates, divisões, facções, sabe? Separações no meio do corpo de Cristo. Então toda doutrina que começa a gerar esse tipo de divisões e separações tem alguma coisa errada. Porque a doutrina verdadeira de Cristo, ela é amor. Ela é fé e amor. Amém? A não ser que a doutrina esteja separando ali o joio do trigo. Versículo de número 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede. Então, o verdadeiro amor daqueles que são salvos, daquele que tem Jesus, daquele que entregou sua vida para Jesus, ele procede de um coração puro. Não de um coração contaminado, de um coração corrompido, mas de um coração puro, íntegro, em nome de Jesus. Amém? Um coração que é verdadeiro na doutrina, na palavra de Deus, que não há hipocrisia e de uma consciência boa,
Porque, amados, Deus nos deu uma consciência onde ela nos alerta quando aquilo que nós estamos fazendo ele é certo ou errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Nós temos uma consciência que nos alerta, que pesa, em nome de Jesus. E no fim, ainda desse versículo, ele diz, e de fé sem hipocrisia, que eu falei já desse coração puro. Esse coração puro, ele vai produzir uma fé sem hipocrisia. Agora, um coração contaminado, um coração corrupto, sabe? Um coração enganoso, ele não vai produzir uma fé genuína, mas uma fé hipócrita. Hipócrita, onde ela fala uma coisa, mas faz outra. Onde ele tem uma aparência exterior, mas o interior está sujo. E ele então diz, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O que é loquacidade frívola, pastor? São aquelas conversas e aqueles debates que não produzem nada, que não geram absolutamente nada, que não edifica, que são falsas doutrinas que não levam a lugar nenhum. E isso nós vemos, amados, quando a mensagem que é pregada é uma mensagem pregada para o homem, no sentido de que o homem é o centro da mensagem, aonde não há sacrifício, aonde não tem cruz, aonde não tem um caminho estreito, uma porta apertada. Amados, isso são loquacidades frívolas. Aí você sai, por exemplo, de uma reunião, de um culto, você sai com a tua alma inchada, mas o teu espírito continua lá faminto. Faminto. E no dia seguinte, aquilo tudo foi embora, como uma fumaça que se evapora. Continuando, 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, sabe, eram aquelas pessoas ousadas, mas na verdade, eles queriam somente prestígio. Eles não queriam aprender a lei de Deus. Eles não queriam de fato ensinar a lei de Deus. O que eles queriam era o prestígio. E o pior, eles estavam ensinando heresias da salvação não mais pela graça, mas por obras. Por obras. Porque eles queriam escravizar as pessoas. Eles queriam ter como eu disse, este prestígio. Ao mesmo prestígio que havia dos apóstolos verdadeiros, dos rabinos, eles queriam esse prestígio. Eles queriam prender as pessoas. Então, amados, Paulo aqui orienta Timóteo a combater tudo isso que estava acontecendo naquela igreja, que nós citamos aqui aqueles problemas que Timóteo precisava combater e que ele foi deixado ali por Paulo para resolver, e não era uma situação nem um pouco fácil para Timóteo, que era um jovem pastor ainda, para estar ali à frente de tudo isso. E nós sabemos, eu citei isso na carta da epístola de Paulo aos Efésios. Lembre-se que o final da igreja de Éfeso não é um final agradável. Não é um final agradável. Porque a palavra do Senhor diz que eles eles haviam perdido o primeiro amor, porque havia se tornado uma igreja, mais uma vez, como eu disse, materialista, de aparência. Amém? Nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 2. Vamos orar, eu quero convidar você a orar nessa manhã, é uma palavra muito forte, nós estamos só começando, isso é a introdução da epístola de Paulo a Timóteo, mas ela vai nos ensinar tantas coisas preciosas aqui para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, porque só essa palavra verdadeira, sem contaminações, tem o poder de transformar as nossas vidas de fato. Por isso que tem muita gente frustrada, porque vive um evangelho, uma palavra de Deus contaminada, então essa palavra adulterada, ela não tem poder de transformar a vida de ninguém. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, convertemos o nosso caminho, começamos a andar na palavra de Deus, não há homem ou mulher que não tenha sua vida transformada. E você e eu não somos exceções. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria nesta caminhada pela epístola de Timóteo, nos dê revelação da tua palavra, nos dê entendimento, Senhor,
para que nós possamos andar de acordo com a tua vontade e não de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa vontade, com o nosso querer. Pedimos a tua bênção, Pai. Pai, nós pedimos o teu Espírito Santo, dá-nos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Revela a tua palavra para andarmos no teu caminho, em nome de Jesus. E abençoa cada família aqui representada. Cobre com o sangue precioso de Jesus e dá ordem aos teus anjos para protegê-los e guardá-los de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero lembrar você que daqui a pouco nós temos o devocional com a pastora Ana, às 7 horas. Temos às 19 horas e 30 minutos o grupo de crescimento, estamos falando sobre imposição de mãos. E às 21 horas e 30 minutos nós temos a oração da noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.